A espada é uma arma. A arte da espada é uma técnica de assassinato. Não adianta usar palavras bonitas para enfeitar a verdade. Isso é uma verdade pesada que só quem nunca pisou num campo de batalha pode acreditar no contrário. E um homem que cresceu e viveu em meio à violência, que se tornou um viciado por ela, se tornou um hitokiri ou um retalhador, jamais deixará de ser um até o dia da sua morte. Será mesmo, meus amigos? Bora para mais essa resenha desse episódio incrível, o episódio 7 do remake de Samurai X. Você aí, geek, tudo massa? Se liga aí porque o Xande aqui tá na área. Meus amigos, o que foi esse episódio? Que loucura, foi insano demais. Sinceramente que eu tava curioso demais para ver como eles iriam trabalhar essa luta nesse remake aí. Porque o anime original fugiu bastante de como foi no mangá na época, teve muita enrolação. Eu achei que perdeu um pouco do peso que o mangá passava pra gente. Mas galera, nesse remake, olha, eles conseguiram corrigir isso, na minha humilde opinião. Tá ansioso pra saber? Se você viu o episódio anterior, sabe que ficamos com um cliffhanger ou gancho daqueles. Se não viu, fuja dos spoilers, porque a experiência é muito mais bacana se você vê sem saber o que acontece ou sem qualquer referência sobre como isso foi abordado na nova versão. Então vou deixar o card da última resenha aparecendo para vocês agora. Você confere e depois volta aqui, beleza? Se você já viu, vamos continuar. No episódio anterior vimos Jinhe sequestrando Kaoru e ficamos frente a frente a uma nova face do gentil Kenshin, que fica bastante fora de si. O sétimo episódio, por sua vez, começa com a garota já em seu cativeiro, discutindo com o seu raptor. Ele revela que seu objetivo é fazer com que Kenshin volte a ser o retalhador que foi um dia, para que o combate entre eles seja mais emocionante. Jinhe começa a contar a Kaoru um pouco sobre o passado de Kenshin, sobre as impressões que ele tinha deixado nele, em Jinhe, em encontros anteriores dessa dupla. Ele conta como Kenshin era implacável com suas vítimas, fazendo com que até Jinhe ficasse assustado com o que via. Na primeira ocasião em que se viram, Kenshin poupou a sua vida para que ele desse um recado para os seus colegas do Shinsengumi que cruzassem o seu caminho. Para Jinhe, aquele foi um momento decisivo para que ele também se tornasse um retalhador. Kenshin chega ao lugar com um olhar assustador, que chega a calar Kaoru. Afinal, ela está acostumada com uma versão bem diferente do amigo, mas Jinhe já conhece esses olhos de outras eras. Kenshin conta então que está mais bravo consigo mesmo por ter permitido que sua amiga fosse levada do que com o próprio Jinhe, por levá-la. Nesse momento, ele usa termos que nunca tinha usado na frente de Kaoru, que faz Jinhe se mostrar satisfeito por ele ter voltado a falar como um retalhador. Assim começa o combate entre eles, que começa com uma das animações mais iradas da série até o momento, na minha humilde opinião. A técnica usada faz com que tudo fique muito mais bonito, mais interessante, mais fluido. Sério, galera, não sei quantos de vocês viram o original, mas logo aí nesse início eu já vi que o negócio seria um pouco diferente de como foi lá atrás no primeiro anime. Eu vi algumas críticas lá no primeiro episódio, de uns caras comentando que estava aparecendo animação de PowerPoint, mas sinceramente, na minha opinião, não tem como sustentar mais essa conversa aí. Apesar de que tem uma galera pela internet afora aí que só tá procurando alguma coisa pra odiar, concorda? Mas bora deixar esse assunto pra outra hora, não é verdade? Kenshin mostra que conhece muito dos golpes do seu inimigo, mas mesmo assim é surpreendido por algumas cartas que ele tem na manga e acaba sendo ferido. Jinhe diz que a briga tá um pouco sem graça. No início, antes de Kenshin chegar, ele diz que poderia terminar a luta contra o Kenshin bondoso antes mesmo de terminar um cigarro. Agora ele diz que poderia terminar antes de 3 cigarros, de tão tedioso que tá pra ele. Nisso ele resolve colocar uma pitada de tempero e paralisa Kaoru, usando a técnica que costuma utilizar contra seus inimigos, o Shin no Ippo, aquela técnica com os olhos que expliquei na última resenha. Ele explica que aplicou um pouco mais de força no golpe, que ela não teria força suficiente para quebrar, colocando Kaoru em risco de vida, paralisando os pulmões dela, dizendo que ela deve durar no máximo uns 2 minutos. Kenshin diz que vai matar Jinhe, que fica mais satisfeito e se mostra ainda mais pronto para o combate. Mas antes de continuarmos, uma pausa para um pouco de história. Os personagens repetem muito o termo período Bakumatsu, se referindo ao momento em que Kenshin atuava como um retalhador. Esse é um período de transição da história do Japão que marca a mudança tumultuada entre as eras dos samurais e a era Meiji. Foi uma era marcada por muitas guerras civis e uma grande instabilidade política e social,
que deixou marcas na história do país que podem ser sentidas até os dias de hoje. Vocês têm reparado que eu sempre tenho trazido aqui para vocês esses detalhes históricos nas nossas resenhas, certo? Isso é muito importante para vocês entenderem como são os eventos do anime e como foi muito bem feito esse mix da história com a ficção. É uma das magias, uma das nuances de Rurouni Kenshin, na minha opinião. Espero que apreciem isso assim como eu aprecio e por isso trago para vocês. Mas voltando ao episódio, Jin afirma que não pode desfazer o golpe aplicado em Kaoru nem se quisesse. Como eu disse anteriormente, as formas dela sair são ou escapar por conta própria, que exigiriam a grande determinação da garota, ou com a morte de quem aplicou o golpe nela. Não posso dizer que ela morta seria uma forma de escapar, porque não seria. Seria uma forma de consumação da vontade de quem aplicou a técnica nela. Kenshin diz então que vai ter que matá-lo. Nesse momento, Jin canaliza toda a sua força e poder nele mesmo, se torna ainda mais forte, usando uma técnica que ele não usava há mais de 15 anos. Isso não assusta Kenshin, que diz que vai matá-lo de qualquer forma. Esse é um Kenshin bem diferente daquele que a gente via até o momento, não é verdade? Jin analisa a situação, já que Kenshin se colocou em uma posição de ataque extremamente rápido e letal, usando uma de suas especialidades, o Batou, ou Batojutsu, que se baseia em golpes a partir da espada embanhada. É uma técnica de saque de espada que explora grandemente a velocidade do saque para não dar chance do adversário reagir. É uma técnica de um golpe só. Os guerreiros que dominam essa habilidade são chamados de Batosai, que é o caso de Kenshin. Por isso ele é chamado de Batosai Himura e tem a alcunha de Batosai Hitokiri, ou seja, Batosai, o retalhador. Jin sabe que entrou num momento complicado da luta quando ele vê Kenshin fazendo aquela postura do Batou, porém se apoia nas particularidades da katana de Kenshin, que tem a lâmina invertida que, segundo ele, atrasaria o tempo de ação do golpe de Kenshin, o que acaba motivando ele mesmo a entrar no raio de ação da técnica do seu adversário, com a intenção de se desviar do ataque no último instante, que deixaria para ele a vantagem, já que essa técnica é uma técnica de um golpe único. Ele conseguindo desviar teria toda a vantagem contra-atacando e finalizando o combate. Na real, o pensamento dele até dá certo. Só que o que ele não sabia é que, como um cara que tem domínio total das técnicas do Batou, Kenshin já conhecia as falhas da técnica do seu estilo e por isso já tinha uma saída para isso daí. Nesse momento, a gente conhece a sua técnica chamada Soryusen, que consiste numa técnica de Batou em duas partes, sendo a segunda parte um golpe com a saia da espada, ou a bainha. Com esse golpe, Kenshin consegue quebrar o cotovelo de Jin e romper os tendões de seu braço, deixando ele totalmente desprotegido e incapaz de voltar a usar a espada novamente, ou seja, acabando com a sua carreira de Hitokiri. Agora Kenshin tem o seu adversário totalmente desprotegido, caído aos seus pés, sem chance nenhuma de revidar ou de se defender, e tem Kaoru caída do outro lado, com seu tempo de vida contado, já que seus pulmões estão paralisados por conta do Shin no Ippo de Jin. Kenshin ainda fraqueja em tirar a vida do seu adversário, mas diante da possibilidade da morte de sua amiga, ele entende que a única forma de resolver isso seria quebrando seu juramento e se tornando mais uma vez um Hitokiri. Kaoru assiste a tudo completamente incrédula, tentando se desvencilhar do golpe que a mantém presa. Nisso, Kenshin ataca Jin para tirar sua vida e livrar a Kaoru da sua técnica. Porém, no último instante, ela acaba conseguindo quebrar o Shin no Ippo, fazendo com que ele abandone a ideia de assassinar Jin. Nesse momento, Kenshin para o seu ataque e volta a si, deixando aquele ímpeto assassino de lado, correndo para socorrer sua amiga, que agora se encontra livre, fora de perigo de perder sua vida. Kenshin se distrai com toda a situação e Jin aparece atrás dele com a sua espada apontada para a cabeça de Kenshin, mas apesar disso, Jin não ataca Kenshin como faz parecer, mas sim apunhala a si mesmo no coração. O último ato de violência do homem é seguido de um desabafo sincero sobre questões que envolvem política, pertencimento e ideais. Afinal, a gente está assistindo um anime que não fala só de sentimentos, mas também de assuntos que afetaram diretamente a vida de diferentes nichos da população japonesa naquela época. É interessante ver como as pessoas chegam a extremos para lutar por aquilo que acreditam e acabam se perdendo no caminho. Isso aconteceu com Kenshin, mas ele reencontrou sua jornada por si mesmo e agora conta com amigos para mantê-lo na linha certa. O episódio termina com a devolução do lenço de Kaoru, aquele lá que ela tinha entregado para Kenshin quando ele terminasse o combate e devolver para ela. Só que ele agora se encontra coberto de sangue. Por hora parece que tudo está bem e que as coisas voltaram ao normal. As palavras de Jin geraram algumas reflexões em Kenshin, quando ele disse que um retalhador sempre será um retalhador. Mas, mais uma vez, ele se compromete a nunca voltar
a ser o que foi um dia. Será que isso vai se manter? A gente vai ter que continuar acompanhando para descobrir isso aí. Galera, que episódio incrível que foi esse. Eu tenho que confessar para vocês que eu fui tomado por vários sentimentos durante o episódio. Teve momentos que senti raiva, senti nojo do Jim e fiquei impressionado também. Foi uma coisa realmente visceral, um real turbilhão de sentimentos. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu, porque eu tô curtindo demais mesmo. Deixe suas opiniões sobre o episódio nos comentários, beleza? Pra mim, esse foi o melhor de todos até agora, superando em muito o do anime original. E essa também é a opinião de muitos outros fãs, que também adoraram o trabalho de direção feito nesse episódio. A semana que vem promete e eu vou estar por aqui de novo, assistindo o episódio com vocês. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se vocês ficam por dentro das próximas publicações, não perdem nenhum episódio e nenhum outro vídeo que eu trago aqui no canal. Para vocês que ficaram até aqui comigo, eu deixo um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.